Bora lá, gente? Segunda aula, agora são 3 exercícios e um pedacinho de conteúdo, tudo bem? Eu vou pedir para que vocês leiam esse enunciado, ele é longo, eu não vou ler ele durante a aula agora, eu quero que vocês leiam ele sozinho e tentem resolver, tá bom? Daqui a pouco eu apareço, quer dizer, dá um pause e aí quando você voltar eu vou resolver, tá bom? Eu não vou ler o enunciado, eu vou já direto para as alternativas. Então, pelo menos pause para ler o enunciado você precisa fazer, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, gente? Deixa eu botar minha carinha aqui. Bom, antes eu quero comentar sobre essa questão no geral, tá? Ele tá falando sobre o quê? Sobre 2 espécies que a gente considerava que eram espécies diferentes, que viviam em locais diferentes. E o que aconteceu foi que acabaram tirando uma barreira que existia entre esses 2 locais, e essas populações que não se viam há um bom tempo conseguiram se ver, conseguiram se encontrar. E aí descobriram que essas 2 espécies conseguem procriar entre si e gerar descendentes férteis. Porque no enunciado, ainda por cima, está dizendo que não é uma geração só que tem. Ele fala, inclusive de segunda geração, ou seja, netos, ou seja, essas raposinhas elas conseguem gerar descendentes e descendentes férteis. Bom, aí você pega e fala, Lídia, se eles conseguem gerar descendentes, então eles são da mesma espécie, essas 2 raposinhas são da mesma espécie. Mas é possível ser de espécie diferente e aí, de repente, eu virar da mesma espécie? E a resposta é não, tá, gente? Nenhum processo evolutivo transforma 2 espécies diferentes na mesma espécie. O que aconteceu foi o seguinte, essas raposinhas, por elas estarem distantes uma da outra, elas nunca se encontravam para procriar, porque elas tinham uma barreira mesmo entre elas. Então, a gente dizia que entre elas existia uma barreira, um isolamento reprodutivo espacial. Elas não estavam no mesmo espaço, então não tinham como elas procriar. Se isso se mantivesse ao longo do tempo, talvez um dia elas acumulassem tantas diferenças a ponto de fato, serem espécies diferentes, né? Como é um tipo de isolamento reprodutivo, poxa, essas raposinhas não se encontram, elas não copulam, então o que acontece aqui? E aqui não é trocado entre elas. Então, os biólogos foram lá e classificaram elas como 2 espécies diferentes. Quando houve possibilidade delas procriarem e elas conseguiram procriar, isso fez com que os biólogos tenham que mudar a classificação deles. E a partir de agora, eles vão ter que classificar essas 2 raposinhas como sendo da mesma espécie, tá bom? Então, é uma mudança de classificação. É legal a gente pensar sobre isso para ter noção de que a biologia não é uma ciência exata, é uma ciência que precisa o tempo todo estar sendo repensada, entende? E sempre a partir de muita e muita observação, né? Bom, então o que estava acontecendo? Provavelmente essas 2 raposinhas, elas vieram de um ancestral em comum, elas foram separadas geograficamente, estavam passando por um processo de especiação, estavam acumulando diferenças entre elas, mas essa especiação não finalizou. Tanto que quando a barreira geográfica desapareceu, elas ainda eram capazes de procriar. Tudo bem? Então, é um caso de especiação não finalizada. Vamos achar a alternativa correta aqui, tá bom? Então, vamos lá. Quer dizer que essas 2 espécies de raposa passaram por um processo de convergência adaptativa? Convergência adaptativa era quando 2 espécies são diferentes e se tornam semelhantes? Não, porque a convergência nunca faria 2 espécies diferentes se tornarem a mesma espécie. Pode fazer espécies terem características semelhantes, mas não virarem a mesma espécie. Então, não é possível ser um processo de convergência adaptativa. Ainda mais depois termina que as levou ao isolamento reprodutivo e à especiação, não porque o que a gente está vendo é que elas não têm isolamento reprodutivo, né? Então, enfim, essa alternativa A está bem errada, não está certa. Vamos para B. Quer dizer que as 2 espécies de raposa originaram-se de um grupo ancestral, mas o isolamento geográfico não as levou ao isolamento reprodutivo ainda. Esse ainda eu pus, né? Mas é isso. E sim, é isso mesmo. Elas estavam em isolamento geográfico, provavelmente atingiriam o isolamento reprodutivo, mas não houve tempo ainda para isso. A alternativa B é a certa. Vamos continuar lendo as de baixo para a gente eliminar elas também. Possuem isolamento reprodutivo pré-zigótico, mas não isolamento pós-zigótico. E não, gente, o que acontece é que elas não têm nenhum tipo de isolamento reprodutivo agora, porque elas conseguem procriar entre elas, tudo bem? Então não, elas não possuem, tá bom? E tá falando aqui, enfim, tá errado. D. Passaram por um processo de especiação simpátrica, e é sobre isso que eu quero falar nesse bloco de vídeo. Especiação sim, o quê? O que é isso?
Pula essa palavra e daqui a pouco a gente continua. Durante o qual perderam o isolamento reprodutivo. Gente, pelo contrário, né? Como é que você pode perder um isolamento reprodutivo? Uma hora que você adquire isolamento reprodutivo, ele está adquirido, ele não é perdível. Então, esse aqui também está errado. Você não pode perder um isolamento que você tinha antes. Uma vez que esse isolamento está criado, você é de espécies diferentes. Você não pode voltar a ser da mesma espécie posteriormente. E originaram-se por seleção artificial. E não, gente. Cuidado com isso. Não é porque tem interferência humana que é seleção artificial. O que diferencia a seleção natural de artificial é uma intencionalidade humana por trás, com um interesse humano por trás. E não interferência humana. Tá? Se o humano quer selecionar o cachorrinho mais peludinho, isso é seleção artificial. Agora, se o ser humano foi lá, usou antibiótico e selecionou as bactérias mais resistentes na garganta dele, isso é seleção natural. Não houve uma intencionalidade e uma vantagem para o homem, né? Como se fosse uma intencionalidade nessa seleção. Tudo bem? Então a resposta certa dessa é a B. Mas o meu objetivo com essa questão é que a gente entenda o que é essa especiação simpátrica aqui. E aí eu botei essa imagem aqui para vocês. Para enxergar, deixa eu ver se está na projeção. Tá. A gente tem alguns tipos de especiação. A especiação que eu expliquei para vocês na aula passada é essa especiação chamada de especiação alopátrica. Como é que é a especiação alopátrica? Alo quer dizer outro e pátria, lugar. Tudo bem? Quando tem a especiação alopátrica, as espécies para se formar, elas precisam de um isolamento geográfico. Precisam estar isoladas geograficamente. Então aqui eu tinha uma população ancestral que foi isolada. Que é o caso de uma ilha que quebrou em dois, uma montanha que cresceu no meio, é uma população de cavalinhos que metade foi para lá, metade foi para lá, mas eu preciso ter tido um isolamento geográfico. Só que o que os biólogos perceberam, e os evolucionistas, é que, na verdade, existem outros tipos de especiação. Não necessariamente você precisa ter uma população se dividindo em dois. Você pode ter variações, o que a gente chama de especiação peripátrica, especiação parapátrica e especiação simpátrica. Dessas 4 que estão aqui, né? As que costumam cair bastante no vestibular é a alopátrica e a simpátrica, tudo bem? A peri e a parapátrica quase nunca caem porque elas têm uma definição que não é tão simples não é tão fácil diferenciar ela das outras. Então fica mais uma diferenciação técnica universitária. É interessante você saber que existe também essa especiação simpátrica. Na especiação simpátrica, você tem uma especiação sem isolamento, sem que para isso precise de um isolamento geográfico. Então, dentro da faixa de população ancestral. Então, aqui está a população e ela foi passando por um isolamento reprodutivo, por um processo de especiação, sem que eu precise criar uma barreira. Às vezes, por preferência, sei lá, suponha que os coelhinhos branquinhos de orelha comprida resolvem copular mais com os de orelha comprida e os de orelha curta preferem copular mais com os de orelha curta. Então, com o tempo, você vai parar de ter fluxo gênico entre os de orelha comprida e orelha curta, porque eles não curtem copular uns com os outros. Isso é um exemplo, entende? Mas o importante é isso. É possível acontecer especiação sem que haja isolamento geográfico, tá? E é difícil mesmo encontrar exemplos, mas isso pode acontecer. Vamos olhar essa questão aqui, tá, gente? Nessa daqui, gente, pior que eu acho que essa daqui, ela nem tem essa definição, mas na próxima vai ter. Vamos dar uma olhadinha? Eu já esqueci. Pausa, tenta resolver e aí a gente volta. Voltou? Vamos lá, então. A principal explicação para a grande variedade de espécies na Amazônia é a teoria do refúgio. Nos últimos 100 mil anos, o planeta sofreu vários períodos de glaciação, em que as florestas enfrentaram fases de seca. Dessa forma, as matas expandiram-se e depois se reduziram. Nos períodos de seca prolongados, cada núcleo de floresta ficava isolado do outro. Então, os grupos de animais dessas áreas isoladas passaram por processos de diferenciação genética, muitas vezes se transformando em espécies ou subespécies diferentes das originais. Bom, ele claramente está falando sobre isolamento geográfico que gerou novas espécies. Então, o processo evolutivo é uma evolução com especiação alopátrica ou simpátrica. Bom, se ele está falando sobre isolamento geográfico e desse isolamento geográfico derivar novas espécies, então é uma especiação alopátrica. Tudo bem que está em outro lugar e não no mesmo lugar. Tudo bem? Essa é do Enem. Vamos olhar essa 7 aqui. É bem interessante.
Pausa, lê, tenta resolver sozinho e aí a gente volta. Foi? Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem em que aparecem. No processo de especiação tchararã, a separação geográfica entre populações de uma espécie ancestral é o primeiro passo para a formação de duas novas espécies. Bom, separação geográfica, então é a especiação alopátrica. Já dá para chegar no item B. Vamos continuar. Já no processo de especiação tchararã, ocorre o surgimento de novas espécies em uma mesma localização geográfica, decorrente de rearranjos cromossômicos ou mutações, diferenciando conjuntos gênicos de uma mesma população. Então, se é em uma mesma localização geográfica, então é assímpátrica. Tudo bem, gente? Então, para retomar, existem 4 tipos de especiação e desses 4 tipos, aqui vocês precisam conhecer com mais detalhes, é a alopátrica e a simpátrica. A peripátrica e parapátrica, eu nunca vi questão de vestibular sobre isso, então você pode ignorar. Ok? Essas foram as questões desse bloco. Espero que vocês tenham entendido especiação. Essa variação nova que é a especiação simpátrica, pelo menos saber que ela existe, tá bom? Siga para o terceiro vídeo que também tem um conceitozinho novo para vocês, tá bom? Até mais!